A senhora fica sem meu trocado. Tá tudo bem com a senhora, dona Nina? Tá, eu tô bem. Aos 95 anos, Fernanda Montenegro, a grande dama do teatro e do cinema brasileiro, finalmente fez uma declaração que deixou o país inteiro surpreso. Uma vida inteira de mistérios, silêncio e escolhas discretas agora parece ter encontrado um momento de verdade absoluta. E o que ela revelou confirma exatamente aquilo que todos nós sempre suspeitávamos, mas que ninguém tinha coragem de dizer em voz alta. Ao longo de décadas, Fernanda construiu uma carreira impecável, mas por trás das luzes, dos aplausos e dos prêmios, havia uma mulher que enfrentou perdas profundas, desafios pessoais e polêmicas silenciosas que nunca foram totalmente reveladas. Sabemos que ela sempre foi discreta sobre sua vida amorosa, suas dificuldades familiares e os sacrifícios que a fama exigiu, mas agora, em suas palavras mais recentes, há uma sinceridade que corta como uma lâmina. Fernanda fala sobre a solidão da grandeza, os momentos em que precisou escolher entre o amor e a arte, e até sobre verdades incômodas que o público jamais imaginou. Não é apenas uma confissão, é uma luz lançada sobre décadas de mistério, revelando uma mulher que amou, perdeu, resistiu, acima de tudo, escolheu o que acreditava ser certo, mesmo quando isso gerava dor ou incompreensão. E enquanto ela compartilha essas reflexões, percebemos que há polêmicas ocultas sobre decisões de carreira, críticas veladas a pessoas próximas e até insinuações sobre bastidores que durante anos foram apenas rumores, mas agora ganham peso com suas próprias palavras. Por isso, peço a você que se inscreva no canal e deixe seu gostei, porque a inscrição é essencial para que possamos continuar trazendo conteúdos exclusivos e revelações impactantes como esta. Se quiser apoiar ainda mais, use o Super Thanks para mostrar seu carinho e ajudar o canal a crescer. E se não puder, deixe nos comentários o que mais te surpreendeu nesta história incrível. Queremos muito saber sua opinião. Fique até o final deste vídeo, porque a última revelação de Fernanda Montenegro é tão intensa e inesperada que me deixou completamente impactado, e tenho certeza de que você também ficará. Prepare-se para descobrir segredos, verdades e momentos que transformaram a vida de uma das maiores lendas vivas do Brasil, e que finalmente saem do silêncio. Fernanda Montenegro, nascida como Arlete Pinheiro Esteves da Silva, veio ao mundo no dia 16 de outubro de 1929, no Rio de Janeiro, e desde muito jovem precisou aprender a se destacar em um ambiente em que o caminho das artes não oferecia garantias de estabilidade ou reconhecimento. Cresceu em uma família de classe média, onde a disciplina, o esforço constante e a valorização do conhecimento eram pilares fundamentais, formando nela uma base sólida que mais tarde sustentaria toda a sua carreira. Ainda antes de se tornar uma estrela do teatro, cinema e televisão, Fernanda trabalhou como locutora de rádio, experiência que não apenas refinou sua dicção impecável, mas também aprofundou sua conexão com a palavra falada e com a comunicação de emoções de forma precisa e verdadeira. Desde os primeiros passos no mundo artístico, ela começou a construir uma identidade pública marcada pela seriedade, pela ética no trabalho e por uma introspecção natural, características que se refletiram de maneira consistente em sua trajetória profissional e também em sua vida pessoal. Mesmo quando os holofotes estavam sobre ela, Fernanda sempre manteve uma postura reservada, seletiva em suas relações e emocionalmente exigente consigo mesma e com os outros, buscando sempre a excelência em tudo o que fazia. Essa combinação de disciplina, talento e dedicação precoce criou uma personalidade única, capaz de enfrentar os desafios do mundo artístico sem perder a autenticidade e que transformou Fernanda Montenegro em uma das figuras mais respeitadas e admiradas da cultura brasileira, consolidando uma identidade que une sensibilidade, rigor e uma presença que inspira gerações até os dias atuais. Sua formação, marcada pela valorização da educação e do esforço pessoal, foi a fundação de uma carreira sólida, e sua postura introspectiva e ética continua sendo lembrada como exemplo de compromisso com a arte e com a própria vida, mostrando que a construção de uma identidade forte começa muito antes do reconhecimento público e se sustenta na coerência entre valores, disciplina e paixão pelo que se faz. A vida amorosa, o casamento e as relações familiares de Fernanda Montenegro sempre foram conduzidos com extrema discrição, algo raro no universo artístico, especialmente para alguém que alcançou o mais alto nível de reconhecimento público.
Diferentemente de muitas celebridades, ela nunca transformou sentimentos em espetáculo nem permitiu que sua intimidade fosse usada como moeda midiática. Sua história afetiva mais marcante foi o casamento com o ator Fernando Torres, uma relação que atravessou décadas e se consolidou como um dos vínculos mais sólidos e respeitados do meio cultural brasileiro. Juntos, eles construíram não apenas uma família, mas também uma parceria intelectual e artística baseada em admiração mútua, diálogo e profundo senso de responsabilidade. No entanto, essa estabilidade nunca significou a ausência de dificuldades. Fernanda sempre reconheceu, em entrevistas dadas ao longo dos anos, que conciliar maternidade, casamento e uma carreira artística intensa exigiu renúncias silenciosas, escolhas duras e momentos de solidão emocional. O amor, para ela, nunca foi romantizado de forma ingênua. Era entendido como compromisso diário, resistência frente ao tempo e respeito às individualidades. Como mãe, manteve uma relação muito próxima com seus filhos, especialmente com Fernanda Torres, que seguiu o mesmo caminho artístico. Entre elas existe uma conexão profunda, marcada por afinidade intelectual, admiração recíproca e trocas constantes, mas também por tensões naturais entre gerações, algo que Montenegro jamais negou. Pelo contrário, sempre falou com franqueza sobre os desafios de ser mãe em um ambiente criativo, onde expectativas, comparações e autonomia precisam coexistir. A morte de Fernando Torres, em 2008, representou um dos momentos mais dolorosos de sua vida pessoal, deixando uma ausência que ela enfrentou com silêncio, dignidade e recolhimento. Ainda assim, Fernanda nunca deixou que a dor se transformasse em amargura. Ao contrário, passou a falar do amor vivido como uma construção real, feita de imperfeições, apoio mútuo e profunda cumplicidade. Sua trajetória familiar revela uma mulher que escolheu amar sem espetáculo, viver sem excessos públicos e preservar o essencial longe dos holofotes, mostrando que, para ela, os vínculos mais verdadeiros sempre foram aqueles vividos com profundidade, e não com exposição. Por trás do prestígio, da reverência e do reconhecimento quase unânime, a trajetória de Fernanda Montenegro foi profundamente marcada por momentos difíceis, perdas irreparáveis e longos períodos de silêncio interior. Um dos golpes mais devastadores de sua vida foi a morte de seu companheiro de décadas, Fernando Torres, não apenas um marido, mas um parceiro artístico e emocional que esteve ao seu lado nas fases mais intensas da carreira. Essa perda a levou a um luto discreto, vivido longe do espetáculo e das aparições públicas, um recolhimento que revelou ainda mais seu traço essencial, a força silenciosa. Fernanda nunca romantizou a dor. Ao contrário, sempre deixou claro que o sofrimento exige tempo, introspecção e respeito. Paralelamente às perdas pessoais, ela enfrentou inseguranças profissionais em um Brasil instável, especialmente quando o teatro atravessava crises financeiras severas e falta de apoio institucional. Durante a ditadura militar, o clima de repressão afetou diretamente sua vida e seu trabalho, impondo medo, autocensura e uma vigilância constante sobre a palavra dita em cena ou fora dela. Fernanda viveu esse período com extrema cautela, consciente de que qualquer posicionamento poderia custar não apenas sua carreira, mas sua segurança e a de sua família. Anos mais tarde, em entrevistas marcadas por lucidez e honestidade, ela reconheceu que escolheu calar muitas vezes, não por omissão ou fraqueza, mas como estratégia de sobrevivência em tempos sombrios. Esses silêncios, longe de apagarem sua voz, acabaram moldando sua imagem pública como uma mulher observadora, reflexiva e profundamente consciente do peso das palavras. Ao invés de se posicionar de forma impulsiva, Fernanda aprendeu a falar no momento certo, com precisão e significado, transformando a contenção em sabedoria. Assim, cada dor vivida, cada perda enfrentada e cada silêncio imposto ajudaram a construir não apenas a grande artista, mas a mulher resiliente que aprendeu a resistir sem perder a dignidade, carregando suas cicatrizes com discrição e humanidade. Nos últimos anos, especialmente ao se aproximar dos 90 anos e mais recentemente aos 95, Fernanda Montenegro fez algumas declarações que rapidamente chamaram a atenção do público e da imprensa, sendo interpretadas como confissões tardias. No entanto, é importante destacar que Fernanda nunca revelou um escândalo ou segredo bombástico. O que ela fez foi falar com uma franqueza rara sobre experiências profundas e universais,
como o cansaço emocional, a solidão que muitas vezes acompanha o sucesso, o peso de carregar o título de símbolo nacional e a inevitável proximidade da morte. Quando ela disse que a velhice é um despojamento, muitos entenderam como uma admissão de que sua vida, por mais gloriosa e admirada que tenha sido, também exigiu sacrifícios pessoais e afetivos significativos, escolhas difíceis e renúncias silenciosas em nome do compromisso com a arte e com sua própria carreira. Essa percepção reforçou a ideia de que a fama e a grandeza artística têm um custo que nem sempre é visível. A suspeita coletiva não se referia a um segredo específico, mas sim à confirmação de que a vida de uma estrela como Fernanda Montenegro é marcada por desafios íntimos, tensões familiares e momentos de solidão, mesmo quando cercada de reconhecimento e prestígio. Ao falar abertamente sobre esses temas, Fernanda trouxe um olhar humano e acessível sobre a própria experiência de envelhecer, mostrando que mesmo ícones nacionais enfrentam dilemas emocionais, dúvidas e vulnerabilidades. Ela não apenas compartilhou reflexões sobre a velhice, mas também deu voz àquilo que muitos imaginavam, que o sucesso tem preço, e que por trás de uma carreira brilhante existem histórias de renúncia, escolhas difíceis e uma solidão inevitável, tornando suas palavras um convite à empatia e à compreensão de que o ser humano por trás do mito sente, sofre e reflete como qualquer outro. Ao falar disso com serenidade e sem dramatização, Fernanda Montenegro transformou suas declarações em uma lição de vida, mostrando que o que muitos suspeitavam não era rumor ou fofoca, mas a verdade silenciosa de décadas de dedicação, amor pelo trabalho e enfrentamento das complexidades da existência. Fernanda Montenegro sempre teve uma relação muito singular com a fama, marcada por uma mistura de respeito, cautela e consciência do próprio valor. Ela nunca negou sua posição como uma das maiores atrizes do Brasil, mas também nunca correu atrás de holofotes de maneira superficial ou interessada, optando sempre por deixar que seu trabalho falasse por si. Em diversas entrevistas ao longo de sua carreira, algumas consideradas polêmicas, Fernanda fez críticas contundentes à banalização da cultura, ao culto exagerado à celebridade vazia e à superficialidade de muitos meios de comunicação, ressaltando a perda de profundidade intelectual que observava no mundo artístico e na imprensa. Essas declarações provocaram reações variadas. Por um lado, despertaram grande admiração, reforçando a imagem de uma artista séria, ética e coerente. Por outro, geraram críticas e a acusaram de elitista ou distante, justamente porque não se acomodava aos padrões fáceis de aprovação pública. No entanto, Montenegro manteve-se firme em suas convicções, defendendo com firmeza o direito do artista de não se submeter ao gosto alheio ou à necessidade de agradar a todos, valorizando a integridade e a autenticidade acima da popularidade imediata. Essa postura, embora por vezes a tenha isolado socialmente ou colocado em situações de desconforto, construiu sua autoridade moral e consolidou seu legado como alguém que respeita profundamente a arte e a própria trajetória, provando que fama e reconhecimento podem coexistir com honestidade, reflexão e uma postura crítica diante do mundo que observa e retrata. Sua relação com o público nunca foi apenas sobre aplausos ou visibilidade. Foi, acima de tudo, sobre manter uma voz coerente, sobre escolher com cuidado os papéis e projetos, e sobre lembrar que a verdadeira influência de um artista se mede pelo impacto de suas obras e pela integridade de suas escolhas, não apenas pelo número de seguidores ou manchetes que gera. Fernanda Montenegro nos mostra que é possível ser querida, respeitada e reconhecida sem abrir mão da própria visão de mundo, e que a fama, quando administrada com consciência, pode ser um instrumento de valorização da cultura e da reflexão crítica, e não apenas um palco para superficialidades passageiras. Fernanda Montenegro, hoje, representa muito mais do que uma atriz icônica. Ela é um verdadeiro símbolo da cultura brasileira e uma referência de sabedoria, experiência e resiliência. Em sua fase mais avançada de vida, continua lúcida e reflexiva, mantendo uma presença seletiva e significativa em eventos e aparições públicas, sempre com uma postura serena e ponderada, evitando o espetáculo vazio que muitas vezes envolve a fama. Sua relação com a vida e a arte demonstra uma maturidade rara. Ela fala sobre a morte com tranquilidade, sem medo, como quem já compreendeu que o ciclo da existência é natural e inevitável, transmitindo aos que a acompanham uma lição de aceitação e serenidade. Rodeada por sua família, cercada de livros e memórias que construíram sua trajetória,
Fernanda encontrou uma forma de viver que une o afeto, o conhecimento e a contemplação do passado sem a necessidade de retocar ou embelezar sua história, mostrando que a honestidade é, para ela, mais importante que a aparência. Embora não atue com a frequência de antes, sua presença simbólica permanece enorme, inspirando novas gerações de artistas e espectadores a compreenderem a profundidade do compromisso com o ofício e a vida. Mais do que revelar segredos ou admitir algo escondido, Fernanda confirma uma verdade humana universal. Por trás do mito existe uma mulher que amou intensamente, enfrentou perdas dolorosas, resistiu a dificuldades, acima de tudo, escolheu o caminho da arte mesmo quando este exigia sacrifícios pessoais. Sua trajetória pessoal, marcada pela integridade e pela honestidade tardia em suas reflexões públicas, tornou-se, paradoxalmente, fonte de polêmica e fascínio, mostrando que a grandeza de uma vida não está em evitar o sofrimento, mas em atravessá-lo com coragem, dignidade e autenticidade, deixando um legado que transcende gerações e que continuará sendo celebrado como um exemplo de como viver com consciência, elegância e amor ao que se faz. Hoje, Fernanda Montenegro não é apenas a atriz consagrada que o público conhece, mas uma mulher que encarna a serenidade, a lucidez e a capacidade de despedir-se da vida com consciência plena, mantendo viva a memória de uma carreira brilhante e de uma vida inteira dedicada à arte e à humanidade. E assim, ao revelar o que todos suspeitávamos, Fernanda Montenegro nos mostra que por trás do mito existe uma mulher de verdade, com medos, escolhas difíceis, perdas e sacrifícios que jamais apareceram nos palcos ou nas telas. Sua vida não foi apenas um desfile de prêmios e aplausos, mas uma trajetória marcada por decisões corajosas, relações complexas e momentos de solidão que poucos poderiam imaginar. Hoje, aos 95 anos, sua lucidez e sinceridade nos convidam a refletir sobre o preço da grandeza, sobre o quanto a arte exige da vida pessoal e sobre a importância de viver com autenticidade, mesmo quando isso significa enfrentar críticas ou incompreensões. Fernanda nos ensina que admitir verdades tardias não diminui a força de uma vida, pelo contrário, reforça o valor da honestidade e da coragem. Que sua história inspire todos nós a olhar para nossas próprias escolhas com mais consciência, a valorizar cada momento e a compreender que, por trás de qualquer sucesso, existem batalhas invisíveis que moldam quem realmente somos. Não é apenas a história de uma atriz, é o legado de uma mulher que viveu plenamente, que ousou enfrentar o silêncio e que hoje, finalmente, nos permite enxergar a vida real por trás da lenda.